Olá, meus queridos amigos! Hoje o tema do vídeo é sobre chuva. Essa ideia me veio pelo simples fato de que eu peguei uma baita de uma chuva e está chovendo nesse exato momento. Sim, esse é meu critério de escolha de tema do meu canal. Todo mundo aqui, obviamente, já passou por situações de chuva, muito provavelmente nada agradáveis, porque dificilmente você tem uma história agradável em relação à chuva. A não ser que você esteja sem nenhum tipo de compromisso, sem nenhum pertence seu e tome um banho de chuva, né, com um guarda-chuva saltitante pela cidade, não tem como você ter uma experiência agradável na rua enquanto está chovendo. Ainda mais se a chuva é forte, ainda mais se você estiver sem guarda-chuva. Não que o guarda-chuva garanta alguma coisa, não é mesmo? Até porque a maioria dos guarda-chuvas que eu já vi na minha vida são o tipo de guarda-chuva que bate um vento, ele vira de ponta cabeça. É uma desgraça. Então, às vezes vale mais a pena não ter guarda-chuva do que acreditar que você está protegido e bateu a primeira brisa, ele vira e te deixa na mão. Inclusive, fica aqui a minha dica, nunca compre um guarda-chuva muito caro, porque ele vai soltar, fica aqueles pedaços de metal pra fora, não é agradável. Outra coisa que não é nada agradável é quando alaga e você está a pé. Então, às vezes seu guarda-chuva ele tá ali te ajudando, te apoiando, mas a superfície não está colaborando. Por quê? Porque você está no meio, numa ilha, onde em volta é um rio e que mais vale a pena você ter uma touca e um óculos e você sair nadando. Eu tenho uma história muito engraçada de uma vez que eu tava com uma amiga indo pro treino, né? Na época, eu não sei se vocês sabem, mas eu era nadadora. Então, estava eu e minha amiga indo pro treino e estava completamente alagado e chovendo. E a gente olhou uma pra outra, a gente se entregou e falou assim, cara, quer saber? Tudo que a gente vai usar aqui, a gente vai molhar anyway, né? Porque a gente vai nadar, eu era nadadora. Sem brincadeira, a gente foi de chinelo, shortinho, de modo a que a gente pudesse se molhar sem culpa. Só que teve um momento que tinha um lamaçal, uma água que tava batendo, tipo, quase no joelho, marrom, que eu fiquei, sem brincadeira, uns 3 meses cismada que eu tinha pegado leptospirose, mas graças a Deus nada aconteceu. Parece engraçado, mas na verdade essa é a realidade de muita gente, né? Então não é nada engraçado quando tem enchente, você corre o risco de pegar leptospirose, porque muita gente, inclusive, pega, e por falta de opção. Alagamentos e enchentes geralmente invadem muitas casas, deixam as pessoas sem lar, acaba passando da linha do teu carro, destrói teu carro e mais do que isso, pode até matar, dependendo do nível de enchente, né, de correnteza, inclusive acontecem mortes. Então assim, muita gente tem histórias que conta pro resto da vida, mas tem histórias que não são boas nem de lembrar. Dependendo da cidade, chuva ela pode também significar muito, mas muito trânsito, que diria que São Paulo, capital, né, que é praticamente a cidade do trânsito. Eu tenho minhas controvérsias porque o Rio de Janeiro tá insuportável de trânsito, vamos ser sinceros, tá bem bizarro. Então eu diria assim, das cidades que eu conheço, eu diria que São Paulo e Rio de Janeiro são impossíveis de se transitar de carro enquanto está chovendo. Se você conhece alguma outra cidade que também seja impossível, por favor, comente aqui. Não, Rio não tem condição. São Paulo é que o pessoal desaprende a dirigir. E no Rio... No Rio é a geografia do ambiente. Não, e no Rio, assim, qualquer chuvinha é suficiente pra alagar, né? A gente tava até, inclusive, nesse fim de semana no Rio de Janeiro e choveu no Rio. Deu uma chovida boa, mas nada excessivo, mas uma chovida boa. Da gente tá num ponto onde os Ubers, eles simplesmente não conseguiam chegar. Eles falavam assim, está alagado. Então o carro derrapava, não conseguia subir a ladeira. Bizarro. Então lá tem uma propensão muito maior a alagamento, a enchente, até porque, principalmente a Zona Sul, aparentemente fica num vale. Então, cara, choveu muito, é praticamente certo de alagar. E é impressionante, né, como a lei de Murphy ela está a nosso favor, porque sempre quando chove muito você está de roupa branca. E provavelmente você está indo trabalhar, porque nada mais maravilhoso do que você chegar no trabalho como se você tivesse participado do concurso da camisa molhada. Além de você andar com aquele sapato que mais entra água, além de você usar aquela calça com a barra que pega no chão e vai arrastando e fica tudo molhado e encosta em você. Inclusive, acontece de manchar a meia. Isso aqui aconteceu agora, tá vendo esse azul aqui? É a tinta do sapato que molhou. Se você anda de bicicleta, você provavelmente já passou pelo... Sério. E eu falo isso com, assim, total propriedade. Provavelmente você, sem perceber, você ficou com um rastro nas suas costas de sujeira, porque a rodinha de trás da bike, ela vai jogando água nas suas costas e você não percebe, fica um rastro assim. Então, sabe aquele para-lama? Super importante. Indico pra você, se você vive de bike, se você anda na chuva. O cabelo fica ruim
E assim, tem lugares no Brasil que tem temporadas de chuva, né? Então você sabe exatamente que época que tende a chover mais. Algumas cidades elas não têm muito, né, uma periodicidade, é meio aleatório no ano inteiro. Cidades, por exemplo, lá no norte, né, se você pegar Manaus, a Amazônia de modo geral, até o Nordeste, chove muito no verão. É temporada de chuva, então ficam 2, 3, 4 meses chovendo muito. E aí, no meio do ano, não chove absolutamente nada. A gente passou por isso quando a gente foi pra Uyuni. Inclusive, se você não viu esse vídeo ainda, por favor assista. São 4 vídeos sobre uma viagem que eu fiz, contando como chegar ao Uyuni, que é um perrengue absurdo, e 3 vídeos contando como foi a aventura que a gente viveu ali, né, no Salar, que foi maravilhoso. E lá no Uyuni chove muito também, assim como no norte do Brasil, no verão, né? Então ali entre dezembro, principalmente janeiro, até fevereiro. Então, vários lugares que você viaja, você depende muito da época de chuva para poder ter a experiência que você quer. Tem lugares, por exemplo, na Chapada dos Veadeiros, mesma coisa, lá pro final do ano, na virada do ano, é geralmente o lugar que chove mais. Por um lado é legal porque você pega cachoeiras mais cheias, mas ao mesmo tempo é ruim porque você não consegue acessar alguns lugares, fica mais perigoso, né? Alguns lugares ficam realmente inacessíveis. Na Amazônia é legal quando tá na época de chuva porque você consegue pegar, né, você consegue andar de rio por alguns lugares, né? E as casas têm palafitas, já é bem estruturado para isso. No Salar do Uyuni é bom você ir na época de chuva, porque é quando você pega o salar todo espelhado. Na verdade você tem que pegar um pouquinho depois da época de chuva, porque também se pegar durante a época de chuva, fica inviável você fazer o passeio. Realmente você não consegue acessar porque fica alagado. No Jalapão, por exemplo, a melhor época é na seca, lá por volta de agosto, porque você consegue pegar os melhores céus, os melhores pôres do sol e consegue de fato acessar os lugares, porque também ficam inacessíveis na chuva. Enfim, sempre quando for viajar, fica a dica aqui, eu mudei totalmente de assunto, mas sempre quando for viajar, descubra, procure saber que melhor época é bom conhecer o lugar, porque, enfim, né, questões naturais, tem até desastres naturais, sei lá, tsunamis, furacões, chuva, isso tudo interfere muito no seu passeio. E falando um pouco de curiosidades, a cidade que mais chove no mundo, de acordo com o Google, é uma cidade na Colômbia, chamada Lloró. Pra você ter uma ideia, ela chove cerca de 280 dias do ano. Dos 365 dias, 280 chove. E a região que menos chove no mundo é o deserto do Atacama. Então, assim, a América do Sul, ela tá premiada pro lugar que mais chove e menos chove no mundo. O deserto do Atacama, pra você ter uma ideia, tem um recorde mundial de ficar 400 anos sem chuva alguma. Sério. E que é o pior, estivemos em São Pedro do Atacama no último Réveillon e choveu. Mas de qualquer forma não é São Pedro de Atacama, o deserto do Atacama ele é gigantesco, né? Ele é o deserto mais alto do mundo e o que menos chove. Se você pegar em média, isso tudo pelo Google, tá, gente? Chove cerca de 2 vezes por século. Bizarro. Inclusive indico muito que você vá no deserto do Atacama. Foi na mesma viagem do Uyuni, eu tô pra fazer um vídeo, eu não fiz ainda, o vídeo do Atacama é maravilhoso. Bom, e se tem alguma coisa boa em relação à chuva, e quando eu digo coisa boa é pra nós, né, pessoas privilegiadas que temos uma casa com teto, é ouvir o barulhinho da chuva enquanto você tá em casa aquecida. Isso realmente é muito bom, então seja muito grato se você tem isso, valorize realmente, porque tem pequenas coisas que a gente não dá conta, mas a gente é muito abençoado. Tem uma outra história de chuva muito engraçada que eu já vivi com meu pai, com meu irmão. Meu pai sempre teve muita mania de avisar a gente quando alguma coisa estava acontecendo lá em Santos, né? Então assim, começou a chover, ele liga e avisa, ó, a gente vai chover, eu tô vendo nuvens, meio que assim, se proteja, né? Pra ficar cerca de que a gente tá preparado pra isso, que tá tudo bem. E aí teve uma vez que tava assim, uma nuvem tão preta no céu, mas tão preta no céu, que a gente tava falando no telefone e ele avisando a gente pra gente ficar protegido que o mundo ia cair. E ele falou que o carro tava lá fora. E a gente falou assim, mas pai, vai lá, busca o carro. E ele assim, não vai dar tempo. Tipo, e de fato, deu 10 segundos, tava caindo o mundo. Isso aí é engraçado, obviamente, porque a gente estava protegido, né, em nossas casas. E eis uma outra coisa importante também de uma pessoa que foi a vida inteira caiçara. Se você estiver na praia e estiver dando raio, agache e fique deitado literalmente no chão. Por quê? Porque o raio, ele vê pontos altos, né? E se você estiver sozinho na praia, numa chuva com raio, provavelmente esse raio vai até a sua cabeça, porque você é o único ponto alto de uma área gigante. Inclusive é muito comum você ver surfistas
que são atingidos por raio na água, porque a água é um condutor. Então a água, ela atrai raio, né? Por ser um condutor elétrico. Então não, jamais entre na água. Eu lembro quando eu era nadadora, inclusive, quando tava dando raio, a gente tinha que sair do treino. Quando a piscina era aberta, né, a gente era obrigado a sair da piscina, porque é um ambiente muito perigoso e você pode realmente morrer eletrocutado. Evite ficar também perto de árvores, porque as árvores também são pontos altos, onde em ambientes, né, mais abertos pode ser um atrativo pro raio. E geralmente um lugar seguro é dentro do carro, porque os pneus, eles são de borracha e eles são isolantes de eletricidade. Ok? E é com essa dica que eu me despeço de vocês. Se você curtiu o vídeo, curte o vídeo, me siga aqui no canal que eu falo absolutamente sobre tudo. Se você tem uma história engraçada ou trágica, enfim, comente aqui, fale sobre suas experiências com chuvas bizarras. Compartilhe com o seu amigo se você tem alguma história com ele que envolva chuvas e raios. E é isso. Até a próxima!